Amados, nós estamos diante dessa série Voluntários, e hoje eu acredito que você, ao entrar, recebeu um M&M's, você viu esse M&M gigante, provavelmente você deve estar se perguntando, ou você por algum momento se perguntou, o que é isso? Como o pastor Ângelo disse, o que é isso? E durante toda a semana eu meditei muito acerca do M&M's, e através desse produto e através dessa imagem que eu quero ministrar uma palavra acerca do reino de Deus para você, para deixar muito mais claro, muito mais lúdico, em nome de Jesus. É muito interessante que isso aqui foi criado em 1941. O seu criador, ele foi viver durante um período na Europa. E nesse período que ele estava na Europa, estava ocorrendo uma guerra na Espanha, de 1936 a 1939. E ele observou, durante o período dessa guerra, que os soldados estavam comendo chocolate no verão. E por que eu falo no verão? Porque comer chocolate no verão naquela época não era algo comum. Porque o chocolate, ele derretia rapidamente nas mãos, e as pessoas quase não consumiam esse produto no verão. Mas ele observou que naquela guerra, aqueles soldados, eles consumiam chocolate, e ele observou que as mãos daqueles soldados não estavam grudando, não estavam meladas pelo chocolate. E ele viu algo que aqueles homens fizeram e chamou muita atenção dele. Que aqueles soldados, eles colocaram uma fina camada de açúcar em cima do chocolate, e essa fina camada de açúcar impossibilitava a mão daqueles homens estarem sujas. E aí com isso, em 1941, ele teve a brilhante ideia de fazer um chocolate que tivesse uma camadinha de açúcar colorida, para que as pessoas pudessem comer no verão, no inverno, em todos os momentos, sem sujar as mãos. E a sua primeira propaganda nos Estados Unidos, a proposta é: coma um chocolate e esse chocolate não vai sujar as suas mãos. M&M's. Se alguém estiver filmando e quiser mandar, me patrocina M&M's, eu estou aqui. Tenho 3 filhos, o consumo é alto. E ele teve essa sacada, ele falou assim: cara, eu preciso criar algo, eu preciso fazer algo que não vai sujar as mãos das pessoas. Ele criou o M&M's. Nesse texto onde nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele não chega para um grupo de pessoas, mas ele chega para todas as pessoas, todos os cristãos. Ele não diz isso para mim, para a pastora Késia, para os outros pastores dessa casa. Não, ele diz para todos nós. É uma carta geral para a sua vida, é uma carta geral para a minha vida. E ele diz assim que nós precisamos ser, diante dos homens, ministros. E é muito interessante a palavra que Paulo nos leva a compreender, porque segundo a visão de Paulo, a compreensão de ser ministro é uma compreensão equivocada nossa, porque nós pensamos que ministro é aquele que ministra, é aquele que prega. E se todos nós aqui fôssemos pregar aos domingos, talvez só daqui 10 anos eu voltaria a pregar. Mas o entendimento que Paulo está trazendo para a igreja, e é o mesmo entendimento que o Espírito Santo quer trazer para a sua vida, é que nós somos ministros, e a palavra ministro no grego não tem a ver esse entendimento do pregador diante de pessoas ouvindo. Mas a palavra ministro no grego significa literalmente aqueles que estão prontos a usarem as suas mãos para benefício do reino dos céus. E sabe o que eu acho extraordinário, amados? Se a proposta do M&M's é que você não suje as suas mãos ao comer o chocolate, a proposta do reino de Jesus é que você suje as suas mãos para servir e para trabalhar para benefício do reino de Jesus. Se a proposta do M&M's é coma sem fazer sujeira,
A proposta de Jesus é, após você entender o que é o Evangelho, você já está apto e convocado para trabalhar e para servir para a expansão do seu reino. E sabe qual é o grande entendimento que nós precisamos ter hoje da palavra de Deus? É que Deus nos criou com esse objetivo. O objetivo da criação do MMs é que as pessoas não sujem as suas mãos. O objetivo de Deus ter criado a sua vida, e talvez existe esse questionamento e essa pergunta: por que Deus me criou? E um reformador chamado João Calvino, ele diz que para que você compreenda o porquê você foi criado, você não deve procurar essa resposta na sua própria existência, ou na sua própria vida, ou em qualquer outro humano. Mas para que você obtenha claramente a resposta dessa pergunta, por que eu fui criado, você deve perguntar para Deus. E hoje, a resposta de Deus para talvez o seu questionamento, o porquê que eu fui criado: você foi criado para ser um ministro. Não para não sujar as suas mãos, mas pelo contrário, para sujar as suas mãos, para trabalhar para a expansão do reino de Deus. E sabe o que eu acho extraordinário diante disso? É que todos nós possuímos características completamente diferentes uns dos outros. Possuímos qualidades naturais e também possuímos qualidades espirituais. E toda a sua vida, tudo que você já passou, tudo que você viveu, a sua nacionalidade, o seu local de nascimento, a sua filiação, existe um plano de Deus, para que através de tudo isso que você já viveu até hoje, você possa ser útil com a sua vida, com as suas experiências pessoais, como voluntário no reino de Jesus. E talvez hoje, quando você olha para você, você não consegue ver capacidade ou habilidade alguma, mas no nome de Jesus eu quero destruir e desconstruir isso dentro do seu coração e da sua mente, porque Deus gerou você com um propósito, e o propósito é que a sua vida, ela precisa ser útil para a vida do próximo. E sabe o que é extraordinário nesse texto? Que esse texto não diz o seguinte: nós precisamos ser úteis ou úteis diante de Deus, mas nós precisamos ser úteis diante dos homens, porque existe um grande entendimento que é um equívoco da igreja, que nós trabalhamos para Deus, e na verdade nós trabalhamos para o próximo. E quando nós trabalhamos para Deus, nós temos a certeza que Deus nunca vai falhar conosco, porque Deus é infalível. Mas quando nós entendemos que na verdade nós somos chamados para trabalhar para o próximo, essas pessoas vão nos decepcionar e vão falhar com a gente. Mas não importa o que essas pessoas vão fazer com a gente, ou o que fizeram com a gente, importa o que nós vamos fazer por elas. E mais ainda, o entendimento bíblico de Jesus é que quando você faz para o próximo, você não está fazendo para o próximo, você está fazendo para Deus. Porque quanto mais você serve o próximo, mais você está servindo a Deus. E sabe o que Deus está te chamando? Sabe o que Deus está me chamando? Que chegou o tempo de você começar a servir o próximo, porque chegou o tempo de você servir a Deus. O texto vai além e diz o seguinte: olha, nós somos ministros, chamados para usar as nossas mãos, para sujar as nossas mãos, para trabalhar, para servir, indiferentemente da área que Deus colocar em nosso coração. E aí o texto diz que nós somos chamados para revelar. Repita comigo essa palavra: revelar. Se eu estivesse com a agenda, eu anotaria essa palavra, ou eu anotaria no bloco de notas: revelar os mistérios de Cristo. É tão impressionante isso. E eu não sei se você já teve coragem de comprar esse pacote. Eu comprei porque eu tinha que pregar, porque ele é muito caro. Hoje eu fui ousado, eu falei, eu quero 2 pacotes desse. Mas existe algo muito fantástico dentro desse pacote. Que são os MMs, amém?
bom. Cai. Segura aí. Tá bom demais. Nossa, vale cada real. Mas dentro desse pacotinho, você vai observar que tem várias cores. Tem um amarelo, tem um vermelho, tem um azul, tem um preto, tem um verde. São vários. E se você comer o preto, tem o mesmo gosto que o amarelo. Tem diferenciação alguma. Nossa, é muito bom, velho. Fazer uma série inteira de M&M's. Mas ele é completamente igual. Ele não muda. Porque o objetivo da coloração não é dar um sabor diferente. Porque a essência do sabor não está na cor. A essência do sabor está no recheio. E sabe o que eu acho extraordinário de Jesus? Que Ele realiza o seu grande mistério no meio da igreja. Porque Ele coloca pessoas completamente diferentes umas das outras. Com jeito diferente, com formas diferentes, com roupas diferentes, com cabelos diferentes, com vidas diferentes, com corpos diferentes, com tamanhos diferentes, com criações diferentes. E Ele coloca todas essas diversidades dentro do mesmo pacote que se chama igreja. Mas o que eu acho mais fantástico de Jesus é que quando Jesus une um monte de pessoas diferentes dentro do mesmo ambiente, o objetivo não é transmitir aquilo que nós somos diferentes, mas o objetivo é transmitir aquilo que nós somos iguais. E aquilo que é igual na sua vida, que é igual à minha vida, que é igual à vida dessa pessoa que está do lado dela, não é o cabelo, não é o que ela acredita no sentido talvez de um time, talvez seja lá de uma estrutura de igreja, mas o que nos faz igreja e que nos torna um, se chama a essência de Jesus em nossos corações. E sabe o que é ser um voluntário? Não é transmitir a ideologia de uma igreja, o entendimento de uma igreja, a parede de uma igreja, a bandeira de uma igreja, o emblema de uma igreja, a visão de uma igreja. Ser voluntário não é isso. Mas ser voluntário é transmitir aquilo que existe dentro do meio da igreja. O nosso genuíno recheio, Jesus Cristo. O nosso genuíno recheio se chama Jesus. O nosso genuíno recheio não são as paredes. O nosso genuíno recheio é Jesus Cristo. O nosso genuíno recheio não é a minha calça, não são as minhas tatuagens, não é o meu cabelo, não é a minha camiseta, mas o nosso genuíno recheio se chama Jesus. Você pode ter uma cor diferente, você pode ter uma calça diferente, mas aquilo que nos une sempre será maior do que aquilo que nos separa. E o que nos une é Jesus Cristo. O que nos une é o seu amor. E esse amor que foi transmitido para nós, ele precisa ser transmitido para o próximo, através do nosso serviço. Pois essa geração, ela não precisa de bons pregadores, mas essa geração precisa de bons voluntários que transmitam o amor de Jesus de uma forma latente e real na vida do próximo. Nós possuímos um recheio, e esse recheio é Jesus, a essência das nossas vidas é Jesus. E sabe o que isso significa? Que eu preciso amar como Jesus amou, e eu preciso cuidar como Jesus cuidou. E sabe como eu transmito o meu amor? Servindo. Lutero, quando ele lia Tiago, ele tinha muita dificuldade. E segundo a visão de Martinho Lutero, Tiago não era nem um livro canônico, porque ele tinha dificuldade de entender sobre essa visão entre serviço e graça, pois ele veio de uma cultura católica e estava enraizado dentro do seu coração essa cosmovisão,
pois afinal ele tinha saído totalmente do catolicismo que pregava esse entendimento do pagamento, das indulgências. E quando ele sai, ele fala o seguinte: é a graça, eu não preciso fazer mais nada. Mas eu acredito que se pudesse Lutero fazer uma releitura de Tiago, ele traria um entendimento diferente, como nós hoje temos esse entendimento diferente. Que nós, como igreja de Cristo, somos imergidos na graça, mas a graça gera em nós um senso de responsabilidade para com o próximo, em amor, em cuidado e em serviço. A graça veio de graça, mas gera em nós um senso de responsabilidade, de amor, de cuidado e de serviço. Eu vou repetir: a graça gera em nós um senso de responsabilidade, de amor e de cuidado para com o próximo. E a pergunta é: o tempo está passando, os anos estão passando, a sua vida está passando, e qual é a sua responsabilidade com o próximo? Eu estava ouvindo um vídeo do Douglas Gonçalves, eu achei muito legal a sacada que ele deu. Ele fala sobre o anticristo, eu achei legal o que ele disse. Que nós pensamos que o anticristo será aquele líder mundial que vai chegar em nós e de repente vai tirar a existência do cartão de crédito e vai dizer o seguinte: agora é aqui, ó, é na testa. Vocês têm isso aqui é a marca da besta. Para você comprar, você tem que passar a testa. Não, isso aqui é a marca do anticristo. Para você comprar, você tem que passar, não sei se é o direito ou esquerdo. Você tem que passar isso aqui. Se não tiver o código de barra, você não compra nada. Eu achei legal a visão que ele teve, porque ele disse o seguinte: lá no Éden, o diabo, quando chega diante dos homens, caso Adão e Eva, ele não diz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, me adora, dobra o joelho aqui, vai, presta um culto a mim, diga que eu sou a serpente mais bela, diga que eu sou a adorada, dobre-se diante de mim. Não existe isso. Mas o que o diabo faz é algo que o anticristo tem feito hoje e que a igreja não tem percebido, porque a igreja está focada no chip, no 66, no código de barra. O que o espírito do anticristo tem feito no meio da igreja foi exatamente o que o espírito do anticristo, personificado na serpente, fez lá no Éden. Diz o seguinte: olha, se você comer do fruto, você vai ser semelhante a Deus. Em outras palavras, o universo, tudo será centrado em você mesmo. E sabe o que eu entendo, amados? É o que o próprio apóstolo Paulo diz, que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmas. O mundo, as preocupações, a vida, a saúde, o dinheiro, tudo giraria em prol de uma só causa, a minha. E sabe o que nós precisamos resgatar? A essência de quem somos, o nosso genuíno recheio. E a essência de quem somos e o nosso genuíno recheio é que minha vida, ela já não tem mais sentido se a vida do próximo não for o genuíno sentido dela. E o espírito do anticristo, sabe o que ele gera no meio do povo? Uma preocupação individualista das minhas necessidades. Mas o espírito de Jesus gera no meu coração um senso de responsabilidade e dever com o próximo. O espírito do anticristo gera no meu coração o que eu posso ganhar hoje. O espírito de Jesus é o que eu posso dar hoje. O espírito do anticristo gera na minha vida o que eu posso ter, o que eu posso construir. O espírito de Jesus é o que eu posso proporcionar, o que eu posso facilitar para alguém. O espírito do anticristo me diz o que as pessoas vão fazer por mim.
O que eu posso receber em troca disso? O Espírito de Jesus é o que eu posso proporcionar por alguém, porque eu já recebi algo que foi lá na cruz em Jesus, e eu não preciso receber nada, porque eu já recebi tudo nele. Existe uma grande diferença entre o Espírito de Jesus e o Espírito do Anticristo. Mas hoje eu quero lançar uma palavra profética e uma palavra de autoridade e ordem no nosso meio. Que quem é o dono dessa igreja e de todas as igrejas do Brasil, de Anápolis e do planeta é de Jesus. E o espírito do Anticristo não será rei no meio do seu povo, ou melhor, no meio do povo de Deus. Mas o Espírito de Jesus, a essência de Jesus e o recheio de Jesus, sim. Eu termino trazendo algo que Paulo vai lá para o verso 2 e diz assim: olha, vocês precisam ser fiéis. E antes de entrar nesse momento, eu queria que você olhasse para mim. E eu entendo que a igreja é um lugar onde nós podemos confessar pecado, amém? Amém? E eu entendo que um líder, que genuinamente é um líder, ele não pode ocultar os seus erros, amém? Eu não poderia ocultar um erro que eu cometi, que quando você recebeu esse pacotinho não são M&M's, você me perdoa. Não é e não são M&M's. Porque se eu fosse dar um pacotinho desse de M&M's, nós precisaríamos vender metade da igreja para suprir sua necessidade. Não são. São confetes que o quilo custa R$ 8,90. Você pode ver que muitos desses que você pegou já grudaram um saquinho, porque não são genuínos. Esse aqui é só para visitante e para o pastor Tiago. É porque não dá mesmo, irmão, é caro demais. Mas quando você olha para isso aqui, existem algumas coisas que caracterizam isso aqui como original. Primeiro é a embalagem. Qualquer lugar do mundo que você for, quando você olha essa embalagem amarela, você fala M&M's. Quando você entrou aqui, você que já teve o ousado ou a ousada coragem de comprar um desse pacotinho, você já, poxa, M&M's. Aí quando você recebe, M&M's. Porque a embalagem caracteriza isso aqui como M&M's. Quando você pega isso aqui, você vai ver que logo as cores, aquilo ali colorido, por mais que não tivesse um M ali, seja, poxa, M&M's. Porque a cor se tornou uma referência, isso aqui se tornou original porque a coloração, essa coisa coloridinha, bonitinha, traz isso aqui como original. A outra parte muito importante é o tamanho. Ele tem um tamanho exato. Esse aqui vem com amendoim, então ele tem um tamanho exato. Aquele outro que não vem amendoim, é só o chocolate, tem um tamanho exato. A outra parte é quando você morde, é o recheio é inconfundível, irmãos. Você quer? Você quer? Um só, misericórdia. Tô brincando, eu preguei sobre data aqui, ó. Vigia, viu? É caro. Mas a última coisa é, me empresta só um, ele já está vendendo aqui, 3 por 10. Segurei. A outra coisa é que todos têm um Mzinho. Por isso que é caro, irmão, isso aqui é caro demais. Você não grava isso que é caro não, é acessível, uma vez por ano. Tem um Mzinho gravado assim, todos assim tem um Mzinho, que caracteriza, quando você olha e fala assim, M&M's porque tem um Mzinho. Eu não quero mais não, obrigado. Não, você pode deixar, depois você dá. Eu já quero distribuir. Paulo diz o seguinte, presta atenção, estou terminando minha palavra. Existe uma característica de um servo de Deus, de uma pessoa que é de Deus. E essa característica, segundo o que Paulo diz, é fidelidade.
Fidelidade. Mas é muito interessante quando você lê, e eu preciso ler essa palavra. Fidelidade, segundo o que Paulo fala, a palavra é pistós. A palavra grega que Paulo fala sobre fidelidade é pistós. Se você pega esse texto e lê esse texto sem ter o conhecimento dessa palavra pistós, você vai pensar que fidelidade, que Paulo está falando no verso 2, é aquilo que eu sou, aquilo que eu pratico a nível de santidade, de obediência, de retidão, de princípios, de permanência. Mas a palavra pistós, no grego, é como se você abrisse um leque muito grande. A palavra pistós, ela tem muito significado, e eu quero simplesmente enumerar 5, que caracteriza a sua vida e a minha vida como genuínos cristãos. A primeira palavra, ou o primeiro significado da palavra pistós no grego, quando você lê fidelidade no grego, significa literalmente, aqueles que foram persuadidos a acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vou repetir, pistós significa aqueles que foram persuadidos a acreditarem que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você pode dizer amém por isso? Pistós existe na sua vida? Diga amém. O segundo significado da palavra pistós significa aqueles que foram persuadidos a acreditarem que Jesus Cristo é o Messias e o autor e consumador da salvação. Vou repetir, aqueles que foram persuadidos a acreditarem que Jesus Cristo é o Messias, o autor e consumador da salvação. Pistós reina na sua vida? Diga amém. Terceiro significado da palavra pistós significa aqueles que foram convencidos acerca das promessas de Deus. Você foi convencido que você tem as promessas de Deus na sua vida? Diga amém. Quarto, aqueles que foram convencidos a caminhar por fé. Você foi convencido a caminhar por fé? Diga amém. Mas para mim, e que hoje é o centro dessa palavra, pistós significa aqueles que foram convencidos a trabalharem e a servirem ao reino de Jesus, servindo ao próximo com todo empenho e dedicação. Fidelidade para Deus aqui nada tem a ver sobre perfeição, mas é como se fosse uma ordem em cadeia. Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, logo você crê que Jesus é o Messias, logo você crê que existem promessas para a sua vida, logo você caminha por fé, logo você trabalha. O que te caracteriza como um cristão genuíno não é a ausência do seu erro e não é a ausência do meu erro, mas o que nos caracteriza como cristãos genuínos é o seguinte entendimento: nós somos chamados para acreditar na total ressurreição de Jesus, para acreditar na salvação de Jesus, para acreditar nas promessas de Jesus. Nós somos chamados para caminhar por fé em Jesus, mas nós somos chamados para servir Jesus. Da mesma forma que para que você seja, ou para que você entenda que isso aqui é um M&M's, existe várias características. E da mesma forma, para que você se torne um cristão genuíno, existem várias características. E para mim, provavelmente o que te falta não é acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, não é acreditar que a salvação vem dele, não é acreditar que você foi chamado para receber as suas promessas, não é acreditar que você foi chamado para andar por fé. Mas talvez o que está te faltando é você dizer: Senhor, eis-me aqui. E talvez eu não sou tão talentoso como pastor, ou como as outras pessoas dessa igreja. Provavelmente talvez eu nunca serei um pastor,
Mas eu quero sujar as minhas mãos, e quero que as minhas mãos, os meus pés, o meu corpo inteiro tenham um objetivo nessa geração, que é te servir, pois afinal eu sou o seu ministro. Eu quero mais ainda, eu quero revelar aquilo que um dia foi revelado na minha vida. E aquilo que foi revelado na minha vida não é o meu exterior, mas sim o meu interior, que refletiu o meu exterior, com a minha vida servindo o próximo. Porque eu quero ser fiel, porque fidelidade não é ausência do erro, mas fidelidade é o cumprimento total do propósito de Deus na minha vida. E sabe o que eu queria dizer hoje para você? Que você tem como dar justificativas para Deus. Eu queria de coração, eu queria mesmo poder chegar aqui e falar assim: cara, eu te entendo, moço, eu te entendo, irmã, eu te entendo, irmão, eu te entendo, tá beleza, Deus te entende. Eu queria poder dizer isso, que as pessoas falharam com você, as pessoas decepcionaram você, e agora você tem o total direito de simplesmente vir domingo após domingo e ser uma pessoa que ouve e não faz nada para o próximo. Eu queria poder dizer isso. Porque aparentemente não mudaria nada na igreja, a igreja continuaria cheia. Aparentemente os cultos continuariam a ter essas pessoas que têm. Mas nada tem a ver sobre um lugar cheio de gente, mas tudo tem a ver onde as pessoas entendem o seu propósito. E sabe por quê, cara? Eu não consigo te dar essa oportunidade de justificativas, ou de oportunidade de se justificar, porque nem Deus te dá esse direito. Ontem eu estava pregando em Goiânia, e eu fui impactado com algo. Traz o João Vitor aqui, por favor. Eu fui impactado com esse menino. Esse menino nasceu de 5 meses. E ele passou 4 meses da sua vida dentro de uma incubadora. Os médicos chegaram para sua mãe, para o seu pai, e disseram assim: o João Vitor nunca vai poder andar. O João Vitor nunca vai poder falar. E a única coisa que o João Vitor vai ter é a visão. E ele vai comunicar com a visão, ele vai expressar através da visão, ele vai expressar sentimentos, desejos, tudo através da visão. E sabe o que aconteceu? Todo o seu corpo funcionou, e a única coisa que ele acabou não tendo foi a visão. Esse menino saiu de Curitiba, entrou num avião, foi para São Paulo, de São Paulo para Goiânia, pregou ontem, cantou hoje pela manhã, cantou em outra igreja, na 5ª Igreja Presbiteriana Renovada, que são os nossos irmãos, e está aqui. E talvez se existia alguém que poderia dar um monte de justificativas, dizendo: eu sou cego, eu não posso ver, eu não sei que cor são as paredes dessa igreja, eu não sei quantas pessoas estão diante de mim, eu não sei se eu estou cantando para 1, para 2 ou para 3, eu não sei. Ele poderia dar um monte de justificativas, mas sabe o que ele decidiu fazer? Parar de dar justificativas, e diante das suas justificativas, ele começou a dizer sim. E sabe o que hoje o Espírito do Senhor te trouxe aqui? Para que você pare de dar justificativas. Não foi um fracasso do seu casamento, não foi um fracasso de um negócio, não foi uma vida ruim que vai te impossibilitar de servir. Pelo contrário, isso deve ser um agente de impulso na sua vida, porque todas as suas feridas, tudo aquilo que você já passou de ruim até hoje, tem um propósito, e o propósito é curar alguém um dia. Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Talvez hoje você entrou aqui
E você há muito tempo tem dito: olha, eu quero ser um M&M's, eu não quero sujar as minhas mãos. Mas hoje o Espírito Santo de Deus manda eu dizer algo para você. Chegou o tempo de você usar as suas mãos e sujar as suas mãos em benefício do próximo. Hey! Talvez hoje você entrou aqui e está pensando que ser um voluntário significa que nós estamos com o objetivo de levar uma denominação a se tornar conhecida. O objetivo é tornar aquilo que está dentro de você conhecido, o Espírito Santo de Jesus Cristo. Porque Deus te chamou como Ele me chamou, para a fidelidade. E sabe qual é o princípio de fidelidade? É quando eu paro de dar desculpas e começo a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um voluntário. E o que o Senhor precisar de mim, eu vou fazer. Se for para ensinar finanças para as pessoas, eu vou ensinar. Se for para ensinar inglês, eu vou ensinar. Se for para arrumar as cadeiras, eu vou ensinar. Se for para recepcionar alguém, eu vou ensinar. Se for para cantar alguém, para cantar, eu vou ensinar, eu vou cantar. Se for para pregar, eu vou pregar. Seja lá o que tenha que fazer, eu quero fazer. Eu quero fazer. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso: não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração e busco o sobrenatural de Deus. Cante. Eu só vou ficar e você sempre vem. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Eu olho para dentro e penso: não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração e busco o sobrenatural de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Então toma as minhas mãos, eu não preciso. Pode toma meu coração.
sentir, então tira ele de mim e fica aqui com a gente. Pode ficar, pode ficar, pode ficar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche esse lugar de novo, de novo, de novo. Espírito, que desce como fogo e vem como em Pentecoste e enche-me de novo. hoje a maior justificativa que você pode dar diante dele é dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui.
Eis-me aqui com todas as minhas imperfeições, eis-me aqui com todas as minhas deformidades. Eis-me aqui, Senhor. Talvez eu não sei qual é o talento que eu tenho, mas eu estou aqui. Talvez eu sei o talento que eu tenho, e eu quero usar esse talento. Eis-me aqui, Senhor. Levante sua mão, faz algo que você puder, como se você pudesse tocar o céu. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Sinto a presença, sua alegria. Tua alegria é a minha força. 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 Será que você pode declarar isso mais alto? Se tua presença sobre a alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença sobre a alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a sua presença sobre nós. Se tua presença sobre a alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha A engrenagem vai voltar a girar no seu tempo, pois existe uma força, e essa força é a força do Senhor. Porque você foi chamado não só para ter as mãos de Jesus para te curar, para te abençoar, mas você foi chamado para ter os pés de Jesus para prosseguir e andar nele. Você foi chamado para caminhar, você foi chamado para ir adiante. Ei, 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 eu cheguei para buscar eles no aeroporto, esse menino estava na frente e o João Vitor segurando nele. Hoje nós saímos para almoçar. Lá no restaurante ele estava do lado, o João Vitor, e ele perguntando: você quer isso, você aquilo, você quer aquilo outro. Aí depois que nós almoçamos, o João Vitor falou assim: puxa, eu queria ir no banheiro. Ele falou assim: poxa, não tem problema, está aqui nos meus ombros, eu vou junto com você. E sabe qual é a essência para mim de voluntariado? Às vezes as pessoas pensam que é fazer a pregação aqui diante de vocês, mas a essência do voluntariado é você, como esse menino de 16 anos, fala assim: cara, não importa quem vai cantar,
Não importa quem vai ser destaque. Importa que meus ombros estão aqui para você segurar, porque eu estou aqui para te servir.